Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas que caem aqui no canal, se inscrevem no canal, elas chegam aqui porque elas querem o seu primeiro emprego, ou querem subir na carreira, ou vão fazer entrevistas, querem mudar de área e tudo mais. Então resolvi trazer aqui 5 dicas para uma entrevista de emprego, para você impressionar numa entrevista de emprego. E não são 5 dicas minhas, são 5 dicas de uma ex-recrutadora da Google e da Amazon. Então, antes de trabalhar na Google, ela trabalhou na Amazon e ela diz que após a primeira entrevista dela com o Jeff Bezos, ela foi contratada. Então, vamos entender aqui quais são as dicas dela que eu achei bem interessantes de fato e diferentes, que podem ser úteis para você também. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina e aqui a gente fala sobre informática, tecnologia do nosso dia a dia, carreira, estudos, produtividade e assuntos relacionados. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Qual é a sua realidade? Você está buscando o seu primeiro emprego? Está querendo mudar de empresa, mudar de área? O que está acontecendo na sua vida? Então deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. Maravilha? Então vamos lá. Bom, caso você ainda não conheça, essa é a Anne Hyatt, tá? Que ela trabalhou como recrutadora dentro dessas empresas, da Google e da Amazon. Primeiro na Amazon, lá em 2002, e depois ela foi para a Google. Ela escreveu um artigo falando ali de 5 dicas que ela dá para quem vai fazer uma entrevista de emprego e quer impressionar. Então a primeira dica que ela conta é que é para você contar histórias por trás dos seus interesses e hobbies. O que são essas histórias? Então, ao invés de você falar, por exemplo, que você ama jardinagem, ou que você ama marcenaria, ou que você ama outras coisas, fotografia, alguma coisa do tipo, ela recomenda que você conte uma história por trás ou conte a sua experiência por trás, algo que marque o recrutador e que ele não esqueça tão rápido essa história. Então ela mostra um exemplo de uma pessoa que ela recrutou lá para a Google na época, que foi, a pessoa falou que o pai dela tinha um sonho de subir o Everest, mas ele nunca pôde fazer isso, nunca conseguiu, né? E acredito eu, ela não cita, mas por ela ter falado que nunca conseguiu é porque ele faleceu e tal. Então, a pessoa que ela estava entrevistando adotou para ela como missão, como objetivo, subir o Everest. Então virou uma paixão dela abraçar esse sonho que era antes do pai. Quando a gente tem contato com histórias, as histórias marcam muito mais a gente que está recrutando ou não, tá? Qualquer pessoa, se alguém estiver te contando uma história, é possível que essa história te marque muito mais do que ela simplesmente falar, eu gosto de fotografia. Agora, se ela te contar por que ela gosta de fotografia, uma história por trás do porquê ela gosta de fotografia, isso vai te impactar muito mais. Então, se você vai conversar com um recrutador, não esqueça que o recrutador é um ser humano. Então, é interessante você compartilhar histórias e experiências. Você não precisa colocar uma história rebuscada por trás, mas talvez uma experiência que você tem com aquele seu hobby, aquele seu interesse. Dica número 2. Ela fala para você falar também do que você não sabe, mas tem muito interesse em aprender. Na visão dela, é um erro os candidatos falarem do que eles dominam ou supõem que dominam, da área que gostam e tudo mais. Ela chama isso de bandeira vermelha, um alerta para ela, porque parece que a pessoa quer ficar ali no confortável, do que ela já manja, do que ela já domina e tudo mais, e não quer expandir, não está interessada em abraçar novos caminhos que são incertos, né? Quais são esses novos caminhos? Às vezes a gente não sabe para onde vai levar a gente. Então ela olha isso com certo cuidado e ela acha que isso é um problema nas entrevistas. Então o que ela sugere? Que você fale de áreas que você tem interesse e quer melhorar, habilidades que você gostaria de desenvolver e metas ambiciosas que você tem. Então é interessante sim você falar do que não sabe, mas quer saber, quer aprender, quer desenvolver. Porque de fato, quando a gente fica ali só falando as coisas boas da gente, mesmo que sejam verdades, o que a gente domina, mas e o que a gente não domina? O que a gente quer, né? Porque a gente vai pensar como recrutador num futuro. O que essa pessoa vai se tornar? Como ela quer se desenvolver, continuar se desenvolvendo, seja para ela mesma ou participando da empresa, como que ela quer crescer. Então pensa nisso,
pense o que você quer de fato. Se você ainda não tem noção, e faz parte não ter noção, desenvolva um pouco mais o seu autoconhecimento, se faça perguntas do que você quer, gostaria, anote, para depois você chegar numa entrevista e de fato saber mais de você mesmo, para você passar a verdade para o recrutador. Então a ideia não é você mentir, criar histórias e tudo mais, falar metas que você nem tem só para parecer bonitinho ali na entrevista. Então, se conheça mais, desenvolva esse autoconhecimento, se faça perguntas, visualize para onde você quer caminhar, quem você quer se tornar, o que você quer se desenvolver. Isso é muito importante para você mesmo, para você até mesmo escolher que vagas melhor você se identifica, que fazem sentido para você, que empresas você se identifica, porque mesmo que você ame uma vaga, tem empresa que não faz sentido para você, que você não ia gostar de trabalhar. O estilo da empresa, o jeitão dela de trabalhar ali, né, a cultura da empresa, às vezes não faz sentido para você. Não estou dizendo que está errada aquela cultura da empresa, mas para você não faz sentido, talvez. Então, você se conhecendo, você vai saber mais de onde buscar caminhos, onde abraçar empresas, porque você vai participar ali da equipe. Então, você vai dedicar seu tempo, sua energia para isso. Então, desenvolva esse autoconhecimento que vai te ajudar também nas entrevistas para se comunicar melhor, para ser mais claro nas suas entrevistas do que você realmente é e do que você realmente busca. Dica número 3. Ela fala para você falar na entrevista muito mais palavras de equipe. Nós, meu time, minha equipe, do que palavras que digam mais sobre você. Eu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque numa empresa você vai trabalhar em equipe. E quando você fala, eu sou bom trabalhando em equipe, o recrutador não tem noção se você é mesmo ou não. Porque é muito fácil jogar essa frase ali para fora. Eu sou bom trabalhando em equipe. E aí? O recrutador vai ter uma ideia se você é bom ou não? Se alguém chega para você e fala, eu sou bom fazendo tal coisa, você faz ideia se essa pessoa é mesmo boa ou não? Então, de fato, o recrutador não tem como saber se você é bom ou não. Mas se você fala muito eu fiz isso, eu aquilo, eu, já fica intrínseco ali de que você é muito focado no você, no eu, né? E isso é um problema. Isso é um baita problema. E não é que não é para você falar de você, mas você falando mais sobre nós, minha equipe, nós alcançamos tal coisa, nós atingimos tal meta, nós desenvolvemos tal coisa, isso mostra que você entende de fato que você não trabalhou sozinho lá naquele seu projeto, mesmo que você era o líder do projeto. Você não trabalhou sozinho naquele projeto. Aqui, por exemplo, no Me Ensina, nós não trabalhamos sozinhos, eu não trabalho sozinho. As coisas se desenvolvem em equipe, tem mais pessoas ajudando aqui. Então, as coisas dependem mais de uma pessoa. E quando você mostra isso nas palavras, significa que a sua mentalidade de fato está mais alinhada com a equipe. E ainda digo mais, não só com o viés de você querer enganar um recrutador, de você se treinar para ficar falando nós, adote esta mentalidade na sua vida, que quando você entra numa empresa, você é parte de uma equipe. É como se você jogasse num time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete. Você é parte de uma equipe. E depende de outras pessoas para as coisas funcionarem. Então, quando você adota esta mentalidade, você até é um membro melhor da equipe. E isso vai, obviamente, aparecer na entrevista, porque você já é naturalmente assim, você já pensa naturalmente assim quando você está dentro de uma equipe, de um projeto e tal, você já pensa que vocês são uma equipe. Então adote esta mentalidade que vai te ajudar na sua carreira, na sua vida de forma geral. Você, quando está na sua família, você é parte da sua família. Quando você sai, participa de alguma coisa com seus amigos, você é parte de um grupo que está desenvolvendo algo. Você, sei lá, está organizando uma festa. Então não é sozinho, são com outras pessoas, você é uma equipe. Trabalho a mesma coisa, desenvolva esse espírito de equipe. Maravilha? Então, fica claro aqui que você, se falar muito eu, é um problema, porque fica muito intrínseco ali que você foca muito em você, as suas metas, os seus ganhos e tudo mais. E pessoas assim, elas podem até querer passar a perna nos outros para subir na carreira. E tem de monte isso dentro das empresas, certo? Ponto importante, não significa que você não vai falar de você. Você pode falar, minha equipe alcançou tal coisa, eu participei fazendo isto. Outros fizeram outras coisas. Então você vai falar, você pode falar de você, você pode mostrar onde você participou, mas foi uma conquista de equipe.
e aí você mostra o seu ponto, beleza? Dica número 4. Fale sobre as ideias que não funcionaram, sobre os projetos que não funcionaram ou ideias pessoais que não funcionaram. Ela mostra até mesmo que o Google ele é bem famoso por abandonar logo os projetos que já não deram certo, logo no começo. Então não deram certo e tudo mais, eles abandonam rápido, aprendem com o que não deu certo e colocam no próximo projeto. Então esse é o ponto. Pessoas de sucesso, elas conseguem, e bons funcionários, né? Elas se sentem energizadas pelos fracassos. Então elas pegam os fracassos e elas melhoram os projetos futuros. Elas usam isso nos projetos futuros. Então a ideia não é você ficar desmotivado com o seu fracasso, esconder o seu fracasso e tudo mais. Então o que você faria isso? O que você poderia falar na sua entrevista? Ideias que fracassaram e que você usou, por exemplo, num projeto futuro. Então você pode falar, olha, de um projeto que você estava apaixonado e que não deu certo, não fluiu, você pode explicar os motivos, mas você aprendeu X, Y, Z com tal projeto e você aplicou num outro momento da sua vida, num outro projeto, seja projeto pessoal, projeto profissional, o que for. Então a ideia é você mostrar coisas que fracassaram e que você aprendeu com aquilo e que usou o fracasso para você crescer. E esse é o ponto da vida, é você saber pegar o fracasso, porque todos nós fracassamos em várias coisas da vida. Inclusive, a gente pode até parar de usar essa mentalidade de fracasso. E sim, etapas necessárias para alcançar o que desejamos. Tira esse nome, fracasso. Olha, isso aqui, balalá, não deu certo, não alcançou ainda o que eu desejo. Não alcançou ainda. Vou ver o que eu posso usar aqui para alcançar o que eu desejo. Então, próxima etapa, vou melhorar alguma coisa. Ah, ainda não deu. Próxima etapa, aprendo aqui, vou para a próxima etapa. O que eu posso usar? Só de tirar essa palavra fracasso, que parece um problema, né? Um peso, um fracasso e tal. Só de tirar essa palavra, você entender que aquilo é parte da sua conquista e vai chegar à sua conquista, você vai se desenvolver muito. Então, esse é o ponto, é você mostrar que projetos precisaram ser pivotados, mudados, porque não estava rolando de alguma forma, e você usou coisas, você aprendeu com ele, você usou coisas ali que você aprendeu para um outro crescimento seu. Às vezes mudou alguma coisa ou partiu para outra completamente diferente, mas usou aqueles aprendizados e tudo mais. Entendeu? Então, esse é o ponto, mostrar que você aprende com essas etapas que vamos chamar de fracasso, mas que você aprende com essas etapas, com projetos que fracassam, com coisas que você fez que não deram tanto certo, mesmo que você era apaixonado por aquele projeto, estava interessado, estava dedicado, mas não rolou. Então, o que você aprendeu com aquilo e usou em algum outro momento da sua vida, em algum outro projeto. Dica número 5. Ela fala para você ir além da descrição do trabalho e ter uma visão de futuro. O que significa isso? Bom, em primeiro lugar, ela dá um exemplo da vida dela, que ela trabalhou 3 anos lá na Google e aí ela fez um planejamento, ela se sentiu pronta para assumir a gerência ali do departamento e tudo mais, né, para se tornar chefe ali do departamento. E aí ela chegou no CEO e mostrou o que ela tinha em mente, mostrando o que ela já tinha de habilidade e o que ela tinha de noção que ela precisava desenvolver para ajudar no crescimento da empresa. Então, o foco não era ela, o foco era ajudar no crescimento da empresa e ela cresceria junto com isso. Então esse é o ponto. E ali já tem outra dica em cima disso que eu posso falar então como uma dica bônus. Mas vamos pegar primeiro esta parte aqui. Esta dica aqui, ela está querendo dizer que não é para você chegar na entrevista de emprego e fazer um pitch para uma outra coisa completamente diferente daquela descrição do trabalho. Mas sim para você ter uma noção de futuro. Você vai ter uma noção do seu papel na empresa, naquele momento ali, naquele cargo, e do que você pode evoluir e agregar, por exemplo, em 2, 3 anos. Então você pode comunicar também essas partes aí, coisas que você tem noção e que você almeja. Então você sabe do seu papel, qual vai ser o seu papel na empresa e o que você pensa que pode agregar ainda mais ao se desenvolver mais. Você vai se desenvolver mais e você vai agregar ainda mais desenvolvendo junto com a empresa. Então o seu papel é sempre, esse é o ponto. O seu papel dentro de uma empresa é sempre contribuir com o crescimento da empresa. Empresas que não crescem, funcionários também não crescem. Mesmo que eles momentaneamente cresçam, uma hora
a coisa desanda. Vai parar de crescer, uma equipe vai parar de crescer. Por quê? Porque a empresa parou de crescer. Então, uma equipe só cresce, um funcionário só cresce quando uma empresa cresce. Até mesmo se ele mantém o mesmo cargo, mas para ele crescer de salário, a empresa precisa crescer, precisa estar em condições de bancar aquele salário. No máximo, ela pode até se esforçar, se estrangular um pouco para manter alguns funcionários que são funcionários-chave, mas uma hora ela não vai aguentar se a empresa não crescer. Certo? Então ela pode fazer momentaneamente, se estrangula um pouquinho porque é um funcionário-chave, mas é um estrangulamento estratégico, que ela quer, pelo menos quer, crescer depois. Então ela faz uma estratégia aqui, se aperta um pouquinho para crescer depois. Se a empresa não cresce, não vai sustentar isso aqui. Uma hora funcionário é demitido, equipes são demitidas e tudo mais. Então, sim, para você crescer, a empresa tem que crescer. Então, se você quer crescer dentro de uma empresa, você precisa ajudar a empresa a crescer. Seja na sua área e tudo mais, né? Você vai trazer ideias para a sua área, mesmo que a sua área não esteja ligada diretamente trazendo receita, né? Por exemplo, você não é aquela pessoa de vendas, então você não traz a receita direto. Como é que você vai comunicar isso? Como é que você vai ajudar no crescimento da empresa, então? Você vai ter que pensar isso dentro da sua área. Beleza? Então, esses são alguns pontos muito importantes aí que você pode utilizar na sua entrevista de emprego e que pode te ajudar bastante a conseguir esse cargo, né? Para você entrar, então, de fato, numa empresa e contribuir com o crescimento dela. Então, essa foi nossa dica bônus aí, vamos dizer assim. Se você quer crescer dentro de uma empresa, entenda que você precisa agregar valor e fazer uma empresa também crescer. Nem que você seja fazer a sua equipe crescer ali, né? Porque às vezes você está numa empresa muito grande, mas você tem que fazer a sua equipe crescer. Vocês têm que mostrar que vocês estão conseguindo atingir metas, trazer resultados, pelo menos na parte de vocês. Porque aí sim você pode chegar no seu chefe, por exemplo, e querer crescer ali na empresa. Senão, não tem nem como você vai dialogar com o seu chefe se você não está contribuindo, se você não está indo além do básico. Eu estou ali fazendo o básico, já aperto os botõezinhos aqui e acabou. Não faço mais nada, não trago ideias, não proponho, não sou participativo, não ajudo a equipe a crescer. Ou seja, você está meio que enxugando gelo ali, né? E às vezes você está sendo mais um peso do que uma pessoa que fortalece a equipe. Então, seja a pessoa que fortalece a equipe, que aí vocês conseguem fortalecer a empresa e a chance é muito maior de todo mundo crescer. Maravilha? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar, com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!